Olá, nós estamos em mais uma semana do nosso processo de alfabetização, né? E a dica dessa semana é uma dica muito legal. Antes de dar a dica, só uma breve explicação. Essa parte da alfabetização é importante bastante oralidade, tá? Bastante a parte da gente falar e da criança ouvir e também falar, né? Fazendo os sons, repetindo os sons das letras com a gente, como a gente tem feito. Então, assim, aquela primeira semana, aquela segunda semana de aprender as rimas, de prestar atenção na boquinha, no som que faz essa letra, que é diferente do som que faz esta letra. Então, a gente precisa, ó, Então, como elas são diferentes e as bocas, né, também são diferentes para produzir esses sons, a gente continua nesse processo, né, brincando com as palavras, faz um joguinho falado, faz uma rima, a gente está no carro, está indo para o médico, está indo para algum lugar, brinca com as palavras. Fulano, carro. Como que a gente vai fazer o K? Que letra é essa? Que letra que faz esse som assim, ó? Parece que tá engasgando, ó. Olha, não é engraçado? Associa o som ao som de algo que ele já conhece, né? E também ao formato da letra, né? Com o nome da letra. E agora, essa semana, a gente vai acrescentar mais uma atividade oral nessas atividades que a gente está fazendo. Para quê? A criança precisa primeiro ouvir e falar, para depois ela entender como é o processo de ler e escrever, tá? Então, por isso que a gente começa nessa parte que é muito importante. Tendo todo esse suporte oral, todo esse suporte auditivo, a gente vai conseguir fazer com que a criança se interesse, fazer com que a criança preste atenção em coisas que ela antes não prestava atenção, né? Brincar é legal, porque vai fazer com que uma coisa que para ele é chato, não gosta de ler, não gosta de escrever, acha que é difícil, acha que é muita coisa, vai fazer com que ele desperte que pode ser algo legal, que pode ser algo divertido, né? Então, a dica de hoje é leituras. E leituras diárias, todos os dias. Ah, tia, mas ele já cansou dos livros que tem aqui em casa. Tudo bem, a gente tem um monte de livro em PDF na internet. Ah, tia, eu tenho dificuldade para achar esses livros. Tudo bem, a gente tem os vídeos de pessoas lendo alguns livros na internet. Peguem vídeos das pessoas lendo, tá? E não contando histórias. Por quê? Porque o apoio visual do livro, nesse momento, é importante, tá? Para que a gente consiga despertar o interesse do seu filho para a leitura. Então, ó, dica, tem Alice no País das Maravilhas, ó, Macaquices, da Liliana e a Michelle e a Coca, Papagaiada, da Silvia Ortoff, Nana Pestana, do Chico Buarque com ilustrações do Ziraldo, Os Saltimbancos e outros livros diversos. Peguem os livros que vocês tiverem em casa. Vocês vão fazer o quê? Dica de leitura. Vocês vão ler esses livros normalmente, tá? Não tentem fazer com que a criança aprenda nada agora. A gente quer despertar o interesse pela leitura, o prazer que essa criança tem em ler. E ele vai ter muito prazer em você ler para ele. Então, isso é o ponto mais importante que você, mamãe, papai, vocês precisam entender. Quando a gente lê para os nossos filhos, eles passam a olhar a leitura e os livros de uma forma diferente, né? Quando a gente faz esse momento, um momento gostoso, sem brigas, sem estresse. Então, a gente precisa preparar um ambiente. Se você vai ler antes dele dormir, baixa um pouco a luz,
né? Favorece, deixa ele escolher o livro ou ela escolher o livro, né, que mais gosta, e você vai ler. Nesse primeiro momento, você vai ler normalmente. A criança vai pedir: "Ah, mamãe, eu quero que você leia de novo." Você pode ler mais uma vez. Dessa vez, você pode fazer o quê? Você pode colocar vozes nos personagens. Você pode enfatizar, fazer mistério. O que será que vem na próxima página? O que será que vai acontecer? E agora, depois disso aqui, o que vai acontecer? Pra gente ir despertando. Ah, mamãe, eu já sei, vai acontecer isso. E vamos brincando, vamos rir, vamos deixar esse momento bem alegre, bem legal, bem divertido, né? Às vezes a gente fica assim: poxa, eu tenho vergonha de fazer uma voz diferente. Poxa, eu tenho vergonha de fazer gestos. Vocês estão em casa, vocês estão em família, né? Não tenha vergonha de ser, sei lá, de você achar que vai parecer boba, de você achar que vai parecer, sei lá, meio sem graça, meio ridículo o que você tá fazendo. Pode exagerar mesmo, exagerar no olhar, na boca, né? Isso é legal, as crianças se apegam a esses pontos de apoio, né? Esses gestos, a face, né? Essas expressões, então isso é legal. Vai despertar o interesse deles, sim, isso é muito bom, tá? Então, faça com que a criança leia junto com você, faça com que ele leia junto a capa. O que será que vai acontecer? Esse livro aqui vai contar o que pra gente? O que você imagina que vai ter a partir do desenho? Ah, legal. E o nome do livro? Vamos tentar ler? E aí você faz, né? Aproveita o que a gente já aprendeu nas primeiras semanas sobre os sons das letras e sobre as boquinhas e você vai fazendo, ó. A, li. Esse C, aí você explica. Esse C aqui, ele não tem som de K. Ele tem som de S, ó. S, ali, C. E aí você vai fazendo os sonzinhos. Nesse momento, ele ainda não sabe, ele ainda não entendeu, ele ainda não aprendeu. Ele não tá fazendo os sons comigo. Não tem problema. Daqui a pouco, quando tiver prazer, vai começar a fazer junto com você, tá? E aí você vai, ó, no, aí faz o som de cada letra separado. E vai fazendo, tá? Para depois continuar. Então, a dica dessa semana é essa, leitura todos os dias, porque isso vai fazer ela ter mais prazer e ele também, tá? Espero que seja divertida essa semana, continuem decorando poeminhas, continuem decorando os sons, né? Aprendendo, brincando com os sons das letrinhas. E na próxima semana a gente acrescenta mais umas outras atividades. Vai ser bem divertido. Espero que vocês estejam aproveitando bastante. Um beijo e até mais!